União Europeia prepara-se para entrar numa fase de rearmamento. Esta quinta-feira, a Comissão Europeia apresenta formalmente as propostas para um maior investimento na defesa na Cimeira Extraordinária dos 27 chefes de Estado e Governo. A Comissão tenciona conceder 150 mil milhões de euros em empréstimos aos Estados-membros, ao contrair o montante necessário nos mercados e emprestar esses montantes às diferentes capitais a longo prazo. Esta solução permite a vários Estados-membros obter taxas de juro mais vantajosas do que se contraíssem empréstimos por si próprios. We need that because we want to increase coordination and cooperation, both in terms of procurement as well as in terms of military integration. And for that, at the end of the day, you need something at the European level to really push things ahead. A Comissão está também a considerar a possibilidade de usar uma cláusula de autoexclusão das regras orçamentais europeias. O Pacto de Estabilidade e Crescimento estabelece um limite para o déficit público de 3% do produto interno bruto. Esta exceção permitiria às capitais aumentar as despesas dentro de certos limites sem desencadear um procedimento por déficit excessivo. I think that the adjustments, the flexibility introduced for the 3% budget deficits will considerably enable member states to raise their defence spending. I think overall it will be still a mixed picture, with some doing it more quickly and more comprehensively, while others perhaps joining in a bit of a later stage. A Comissão gostaria que os 27 investissem na mesma direção, nomeadamente na defesa aérea, sistemas de artilharia, munições, drones e mísseis. Como parte desse esforço, está também a convidar as capitais a comprarem em conjunto. Let's also be clear, only if you order in larger amounts, in larger quantities, only then you will be able to bring down costs per unit and bring down and improve the scale economies essentially, right? So this is what you need to focus on. A Comissão propõe, igualmente, a reorientação dos fundos europeus para a realização deste investimento e pretende ainda atrair capital privado através do Banco Europeu de Investimento. Viagens Algarve. Organiza excursão no outono à França com passagem por Espanha durante 14 dias. Primeiro destino, Cidade de Lourdes, mundialmente conhecida como importante lugar de peregrinação católica. Baiona, próximo destino, cidade turística e muito festivaleira. Situada na região basca, esta baía deslumbrante, conhecida pela sua beleza, arte e gastronomia, não esquecendo do famoso presunto. Terceiro destino, Catedral Santiago de Compostela, um dos santuários mais procurados a nível mundial. Bordeaux é o próximo destino, conhecido mundialmente como a capital do vinho e terra de Samuel Champlain. Último destino em Toulouse, conhecida pela Cidade Rosa, a construção das casas em tijolo de terracota. Não desperdice esta oportunidade. Voo direto, hotéis, refeições, visitas, autocarro e guia em português. Telefone agora 514-277-1934. Viagens Algarve. Viaja consigo. As condições de inverno não são fáceis para conduzirem. Para poder evitar certos acidentes, a qual lhe podemos ajudar, na Carstar Rosemont, passe-nos visitar para uma boa verificação da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente. Inspeções de mecânica, bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético.
não hesite em nos contactar ao 514-279-7224 e estamos situados no 5757 Avenida Papineau. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e canto com o Colonial. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Chegou a hora de agarrares o momento. Dá aquele salto, brinda com amigos e desconhecidos. Segue o teu instinto. Gatão, vinho branco, agora em lata. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Olá a todos, continuamos a dar relevo à chegada dos portugueses no Canadá. A história de Benjamin Amorim traz a filha hoje, Filomena Amorim, mostrar como foi até aos dias de hoje. Eu sou a Filomena do Carmo Raposo Amorim, nasci na Ilha de São Miguel, mais precisamente na freguesia do Cabuc, distrito da Lagoa, e emigrei para o Canadá a 26 de agosto de 1964. Tu que partes, meu irmão, para longe do teu país, ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança
do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança passados lá no cantinho. Lá vai, já lá vai o imigrante com os filhos pela mão, de olhos rachos de lágrimas. Lá vai, já lá vai o imigrante. Lá vai para terras tão distantes. Lá vai, já lá vai o imigrante. Sra. Dona Filomena, muito obrigada de nos acolher no seu conforto. Em que dia que chegou ao Canadá? Cheguei aqui ao Canadá no dia 26 de agosto de 1964 e tinha 10 anos de idade. Recorda-se do dia em que saiu dos Açores? Sim. Foi um dia muito emocional para mim, porque de um lado foi tristeza e alegria. Desculpa, mas quando eu falo nestas coisas fico sempre muito emotiva. Foi um momento de alegria porque vinha ter com o meu pai e com a minha mãe, que já não via há 2 anos e meio, 3 anos. Mas triste porque deixava a minha tia e o meu tio, que foram eles que cuidaram de nós desde a altura que o meu pai emigrou. Porque a minha mãe ficou sozinha e então ela precisava de ajuda. E foram eles os meus segundos pais, assim como para as minhas irmãs. E foi isto. Eu lembro-me que o avião, a viagem toda, ele veio a chorar. E ainda hoje sinto aquela tristeza e aquela dor de ter que os deixar, porque era muito, muito próxima da minha tia. E ainda hoje sou, de maneira que estamos sempre juntas. Está-me a dizer que o seu pai estava cá. Sim. Quando ele foi buscá-lo ao aeroporto, como é que foi esse reencontro? O reencontro foi extraordinário, evidentemente, porque já fazia mais de 3 anos que eu não tinha visto, porque ele foi de férias à ilha. E nessa altura, tinha uns 7 anos. E depois é que ele começou a fazer, a tratar do processo, porque a minha mãe disse-lhe, eu não fico mais sozinha aqui com as miúdas. Ou tu ficas, ou levas-me para o Canadá. E ele então prometeu à minha mãe que a trazia para cá, porque a minha mãe tinha um espírito aventureiro e queria vir descobrir o que era a América do Norte. E ele então fez a vontade, disse, não há problema, volte para o Canadá e faça os papéis para ir ter comigo. Mas, entretanto, não era para eles ficaram cá, no Canadá. Eles vinham, a minha mãe vinha ver como era, e depois voltavam os dois, e era para ficarem em São Miguel, a viver o resto da vida. Acontece que a minha mãe chega e ficou apaixonada por isto. Ficou apaixonada de maneira que, embora tivesse sido muito difícil para ela a adaptação, o clima, o trabalho, porque foi uma mulher que nunca trabalhou na sua vida, era senhora da sua casa, tomava conta das filhas, e aqui ela quis ir trabalhar, e sabe que não era fácil naquelas alturas. Tinha só, para uma pessoa que não sabia a língua, era só nas fábricas. E foi. E ela foi, e mesmo assim ela disse ao meu pai, daqui não sai mais. E pronto, como eu, voltando atrás, eu tinha 7 anos na altura, 1962, e quando cheguei aqui, com 10 anos, 3 anos depois, claro que foi uma certa alegria,
mas ao mesmo tempo aquela tristeza, a dor de ter deixado entes queridos atrás. Claro. Mas em que ano é que o seu pai chega cá? Meu pai, vem na primeira ou segunda imigração? Na segunda, 1957, no mês de abril de 57. Ele deixou-me com 2 anos e meio e a minha irmã com 3 meses. E a minha mãe sozinha com 2 crianças lá. Mas era... Pronto, ele queria vir, queria se aventurar, descobrir novas terras, o que é que estava aqui e pronto, mas sempre com a ideia que não, ficava cá, ele ia voltar. Aliás, até ele nem precisava de vir para cá, para aqui para o Canadá. O meu pai não era, digamos, aqueles imigrantes que vêm porque têm uma vida difícil. Tinha uma vida difícil em Portugal, como a maior parte das pessoas vieram. Meu pai não, meu pai tinha um negócio. Meu pai tinha dono de negócio. Ele montou uma associação com o meu avô, que é o pai da minha mãe, e o irmão do meu avô. E os 3 montaram uma padaria. E estava a funcionar muito bem. Na Lagoa? Não, Ponta Delgada. Ponta Delgada. E ainda agora, há pouco tempo, quando estive no mês de maio, que fui às festas do Senhor Santo Cristo, eu passei por lá. E que sentimento é? Arrepia. 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 E porque pronto, ali estava, e a minha tia estava comigo e ela disse-me assim, tu sabes, quando tu nasceste, porque eu nasci a 2 de maio, e o Senhor Santo Cristo foi logo no fim de semana seguinte. E ela disse-me assim, chovia tanto nesse dia, que nós viemos refugiar aqui na padaria, para não apanhar a chuva, porque a procissão passa na rua. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. São coisas extraordinárias que nós vivemos na vida. E mesmo anos depois, a gente torna a viver essas memórias. Os avós vieram ao Canadá ou foi de visita, vieram viver? Bom, isto foi assim. A minha avó materna acompanhou-nos. Quando nós finalmente viemos para o Canadá, ter com o meu pai e com a minha mãe, a minha avó, que era viúva já nessa altura, já de muitos anos, porque a minha avó ficou viúva muito jovem, e ela que veio-nos acompanhar. E ficou cá. Ela veio para cá em 1966 connosco. E ficou sempre connosco, a viver connosco. Foi ela que cuidou de nós, dava-nos tudo o que era preciso, a comida, vestia-nos, penteava-nos para ir para a escola, sempre. Foi sempre ela. Porque a minha mãe ia trabalhar, meu pai ia trabalhar, saíam de casa cedíssimo. E só voltava trabalhar para onde? Bom, a minha mãe nessa altura ainda estava a trabalhar nas fábricas. Na Chabanel? Ela fez umas poucas, eu sei que ela trabalhou muitos anos na Port Royal. Mas antes ela trabalhou ali no bairro português? Não foi no bairro português. Ali perto da Santa Catarina e Saint-Denis tinha ali uma lavanderia onde lavavam as roupas dos hospitais e dos hotéis. E ela, o primeiro trabalho dela foi passar ferro. Bem. Foi passar a ferro. E o meu pai, graças a Deus, já nessa altura, já tinha arranjado um bom emprego. Estava a trabalhar pela companhia Cocherne La Rose, onde ele ficou 35 ou 36 anos e reformou-se de lá. Qual era o ramo da companhia? O ramo era exportação e importação de frutas e legumes. Ele é que preparava os comandos para as grandes lojas para distribuição, ok? Ele preparava os comandos, depois tinha os caminhões que pegavam. E os horários eram duros? Os horários, meu pai começava às 7 da manhã. Isso é quando não tinha overtime. O tempo suplementar, como se costuma dizer, quando faltava algum, e o meu pai era daquelas pessoas, era um homem impecável para o trabalho, disciplinado. Se o patrão telefonasse-lhe às 4:30 da manhã, olha lá, Ben, tratava-lhe Ben, o nome era Benjamin, mas tratava-lhe Ben. Ben, podes entrar às 5? Já estava.
ele já estava a caminho. E pronto, às vezes até passamos muitas festas, que ele, coitado, estava para festas de Natal, da Páscoa, e outras que ele era chamado para ir trabalhar. E ele dizia, vocês não se preocupem, comecem a festa, eu vou estar cá, eu vou aparecer. E assim ele estava sempre. E vocês chegaram então, ou a senhora chegou e foi logo para a escola inglesa, francesa? Ai, sim, isso foi também um martírio. Como foi? Um martírio. E, como eu já lhe disse, cheguei a 26 de agosto, 2 semanas depois. Estava calor. Sim, estava tempo bom. 2 semanas depois entrei à escola inglesa, sem saber uma palavra sequer. O meu pai queria nos pôr na escola francesa, porque, aliás, até era muito mais pertinho de onde estávamos a viver naquela altura. O meu pai tinha comprado, nesse mesmo ano, no ano que nós chegámos, ele comprou uma casa na Dublin, e entre a Sherbrooke e a Prince Arthur. E logo na Avenida des Pins havia uma escola francesa. E então o meu pai foi logo connosco, era eu e a minha irmã, porque a outra mais nova não tinha idade ainda de ir para a escola, ela tinha 4 anos. E foi lá nos registrar na escola. E qual foi a surpresa? Eles não aceitaram. Porque não estavam preparados para aceitar imigrantes, crianças imigrantes, sobretudo que não sabiam a língua. Então, o meu pai sempre foi, naquela altura já estavam a trabalhar para a igreja, para a construção. Conseguir a igreja portuguesa. E com o padre Tomás Leblanc, que sempre foi, era o meu tio, a gente tratava-lhe por tio. E ele foi falar com o padre Leblanc e dizer-me, agora o que é que faço? E ele disse, não, Sr. Amorim, não se preocupe, a gente vai arranjar isso. E viemos então para a escola inglesa, que era naquela altura Our Lady of Montreal, que é onde é hoje a igreja. E lá fomos registrados. Aquilo era uma congregação de freiras que estava ainda ali, não era laique, como se dizem. Exatamente. Era muito severo. Bem, severo na havia questão, disciplina na era questão disciplina católica. E depois havia as irmãs que tínhamos era a imposição do respeito. Exatamente, e tínhamos era tudo muito, católico, não é? Era muito baseado, tinha isso. E então lá ficamos. Mas aquilo para mim, eu vinha todos os dias da escola a chorar. E estava sempre o meu pai e a minha mãe, eu não quero ficar aqui, eu quero voltar para São Miguel, eu quero voltar. Eu não posso ficar, eu não gosto disto, eu não gosto. Quanto tempo andou assim com esse sentimento? O sentimento largou-me completamente quando a minha tia e o meu tio chegaram. No dia da primeira festa do Senhor Santo Cristo, 1966. Foi quando eu já me sentia bem. Certo já respirava, certo que já estava bem, já sabia comunicar em inglês. E isso felicita muito, não é? Nós na escola não tínhamos muitas colegas, havia algumas portuguesas que também, coitadinhas, estavam a aprender, a patinar como eu. Mas pronto, passou-se as 2 primeiras semanas na escola, passei sentada na secretária, sem ter uma palavra de ninguém, nem de colegas, nem de professores. Não tive uma professora sequer que viesse ter comigo e tentar comunicar comigo, a ver o que é que precisava. Só quando eu ia para a casa de banho é que as lágrimas corriam, depois limpava tudo, voltava para a aula, seguia as outras, e aqueles primeiros meses até eu adaptar-me à língua, tentar compreender o que é que estavam a falar comigo, foi muito duro, muito duro.
sabia, as colegas diziam-me, olha, os deveres é isto, assim, 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 vamos fazer um ditado desta coisa. E então o que é que fazia? Vinha para casa, memorizava tudo, palavra por palavra, para poder fazer, mas não compreendia nada o que é que estava ali escrito. Mas olha, graças a Deus, devagarinho, consegui. Ao fim de um ano já me desenrascava bem no inglês, muito bem no inglês. Depois em casa, o meu pai, a televisão, para mim aquilo foi uma coisa lindíssima, a televisão. Tiveram logo televisão? Tínhamos televisão, a branco e preto, e aquilo nunca tinha visto, não existia ainda nos Açores a televisão. E então fascinava-me, eu ficava fascinada. Mas o meu pai, como sabia francês, ele punha nos canais franceses e nós víamos. E foi assim que eu comecei a aprender o francês. Foi de estar a ouvir a televisão. Depois, um pouco mais tarde, em 1967, eu comecei no curso de música, piano, e aí, olha, tive que me forçar a aprender o francês, porque as irmãs que davam, as professoras... Tinha que idade nessa altura? Tinha nessa idade 12 anos. E ficou contente, não é? Aprender música? Sim, eu fiquei contente, mas aquilo não foi fácil. Cheguei a uma certa altura que eu disse, ai meu Deus, mas isto não é para mim. Isto é todos os dias, saía da escola, convento, que é o convento ali em frente da igreja... São João Batista, sabe, que agora é uma casa de pessoas na Rachel, exatamente, aquele ali era o convento das irmãs Coração de Jesus, sim. Pronto, eram grandes especialistas em música, elas também que estavam à frente do Conservatório de São Vincent d'Indy, ok? Mas diga-me, o facto de ter ido para essas... Não é interior, não é parte interna das instituições ou uma congregação? Sim. Isso só enriquece as pessoas. Pois, foi o seu caso. Foi, não. Foi muito bom e hoje dou graças a Deus à minha avó. Agradeço tanto à minha avó materna, que eu vinha para casa. E a primeira pessoa que estava em casa, aliás, era a minha avó. E eu dizia, avó, eu não quero ir mais. Aquilo é muito difícil. Olha que a professora deu-me nas mãos, porque eu não fazia os exercícios bem com os dedos. Eu não quero ir. E eu disse, não. Tu tens que dar a chance a ver se realmente consegues e gostas. Não é com 2, 3 meses que vais saber. Olha, fui. E tomou simpatia com alguma freira? Sim. Quem era a freira? A primeira que me ensinou era a Sir Rose. E depois ela foi transferida, porque já estava assim um bocado velhota, foi para a casa de onde elas vão, quando se reformam, sim. E ficou uma outra, que era a Sir Julienne. Ai, que maravilhosa, pessoa maravilhosa. E a minha irmã depois entrou também, em violino, e teve a Sir Marie-Paul, que também uma mulher extraordinária, que mantemos contacto sempre, até elas falecerem. Elas é que foram tocar e cantar aos nossos casamentos. E pronto, e foi assim, depois tive também uma grande amizade com a Sœur Beatrice Gill, que era uma da congregação do Bom Pastor, porque eu fiz o primeiro ciclo em piano, e depois, nesta altura, eu já ia dar entrada ao CEGEP. E eu disse, não, eu acho que agora com os estudos no CEGEP vai ser mais duro, mais difícil, eu vou deixar o piano, mas quero me aperfeiçoar no órgão, porque nesta altura já estava a fazer as celebrações na igreja, comecei com 14 anos na igreja. A tocar. Uhum. Enquanto o Padre Fatela não me arrastou para lá, não descansou. E então assim foi novamente o Padre Leblanc fez com que tivéssemos o contacto com as freiras do Bom Pastor
E fui lá e foi a Sra. Beatriz, que era professora de canto, e agora não me lembro o nome da outra que me dava as explicações de órgão. E assim, ia uma vez por semana, depois ia praticar 3 vezes no órgão, ali naquela igreja, na Avenida do Parque e Côte Sainte-Catherine. La Salette. Não é La Salette. Santa Catarina em cima. Tem o nome Nossa Senhora. Ao pé do Vinci? Mesmo em frente do Parque do Parque da Rachel? Do Parque Avenue. Em baixo? Sim. Ok. Vai-se para a montanha, não é? Passa-se pela Côte de Neige. As Irmãs da Imaculada Conceição. Exatamente, é essa. Foi aí que eu ia, 2 a 3 vezes por semana, ia lá praticar. E pronto, depois foi 2 anos mais ou menos que levei. Depois entrei para a universidade e eu disse, alguma coisa tenho que deixar. Então deixei, já estava bem, naquilo que eu queria aperfeiçoar, não é? A nível da música. E depois, pronto, fiz os 3 anos da universidade e adquiri o meu diploma. Fui trabalhar, evidentemente. Mas estava a estudar em que linha? Era em que direção? Eu tenho um bacalhaureado em finanças. E foi trabalhar em finanças? Não. Não gostava? Não foi que não gostasse. É que naquela altura, estou a falar de 1977, as mulheres eram muito difíceis de entrar para esse ramo. Mas graças a Deus nunca me faltou trabalho. Eu fui para a contabilidade e fiquei lá, fiz 14 anos no privado, em várias companhias. Depois tive a graça, porque para mim eu acho que foi uma graça que o Altíssimo fez, de entrar em 1991, entrei para o Ministério do Revenu de Quebec, como verificadora. E aí fiquei quase 23 anos. E foi uma boa experiência? Foi uma boa experiência, sinceramente, comparado àquilo que eu trabalhava no privado, era muito mais fácil, muito mais fácil. Bom, talvez era porque tinha a bagagem e tinha a disciplina do privado, que para mim foi belíssimo entrar para ali e sentia-me bem. Não tinha aquele stress. A gente entrava da manhã, fazia o nosso trabalho, certo que nem sempre era rosas, porque lidar com o público sabe como é, e explicar quando nós tínhamos que cortar certas coisas não é nada fácil, mas pronto, não tive, cheguei até a ter uma equipa, estar em controle de uma equipa, e depois reformei-me em 2013. Mas ainda temos muito caminho para poder descobrir. Sim. Mas temos a que voltar atrás. A família, quando vocês se reuniam, o pai, a mãe, as filhas, qual era o ponto de conversa? Porque o pai voltava a falar dos Açores, ou a tia já estava cá também se juntava? O meu pai não era dessas pessoas de estar a viver no passado. O meu pai não, pronto, ele gostava do seu país, da sua terra, e voltamos de férias, mas, e a minha mãe igual. Foi aqui que eles montaram a sua vida e foi aqui que eles estavam felizes. Nós, quando nos reuníamos, era mais para falar das nossas vidas, não é? O que é que se passava, porque isso o que é que estava mal na comunidade, o que é que poderíamos melhorar. Sim, nós tínhamos muito falávamos muito da igreja, exatamente. Porque o meu pai estava muito envolvido. O seu pai chegou à igreja em que ano? O meu pai teve desde o princípio. Desde o princípio que o padre Leblanc começou com essa ideia de ver se éramos capazes de ter um edifício para montar a igreja. E como o meu pai era muito próximo do padre Leblanc, ele tinha o meu pai sempre com ele.
Eles... Era um peão. É, exatamente. E não só o meu pai, e outros também, Claro. outros não é. Porque o padre Leblanc, nessa altura, dava missa em português na Capela das Irmãs de Bom Pastor. E onde é que ele aprendeu português? Ele esteve 5 anos em Fátima. Foi lá que ele aprendeu. Yeah. E depois ele voltou. Mas era o seu pai, era um dos que ele tinha aquela... Confiança. Ele tinha muita confiança no meu pai. E a ligação, E não a ligação, é? sim. Sim. E pronto, a gente ia todos os domingos à missa, e quando não podíamos ir às 10 horas, que era a hora da missa, ele dava também uma outra missa na capela do Hospital Hotel Dieu. Ok, na Paina. Na Paina. E íamos lá, às vezes íamos a pé, mas não tínhamos carro nessa altura, evidentemente. A minha avó pegava em nós, íamos todos para a missa. E andava-se muito a pé, não era, nessa altura? Naquela altura, imagina, para vir para a escola de Bouillon e Príncipe Artur até a Rachel, imagina. Diga-me uma coisa. Todos os dias. Recorda-se de haver muita tempestade, neve, ou se havia carroças? Não, existia? já não existia carroças, o que era, já havia bons autocarros. O que era... Chegou a ver alguma vez carroças ou não? Não. Nunca viu? Não, nunca aqui em Montreal, não. Okay. Nunca. Nós tínhamos os autocarros. Infelizmente, a minha mãe, para não vir nos dias de mais tempestade, não é? Ou de chuva, ou tempestades de neve, ela dava-nos os bilhetes do autocarro para tomarmos o 55 no canto de Príncipe Artur e Saint-Laurent, para virmos até a Rachel. Mas o que tem que... os autocarros passavam cheíssimos, nós não podíamos entrar e acabávamos por esperar outro ou esperavam? Esperava outro, era a mesma coisa. Então eu dizia, eu mais velha, dizia à minha irmã: "Oh Lúcia, vai ser melhor a gente ir a pé, porque senão vamos chegar tarde." Diga-me uma coisa, quanto é que pagavam nessa altura? 8 cêntimos. Que 8 cêntimos. diferença! Olha, uns bilhetinhos assim muito pequeninos, não é? 8 cêntimos. É uma diferença muito grande. Olha, e quando ia para a escola, a vossa mãe preparava um lanchinho? Como é que era? Era a avó? Não, aliás, quando íamos para a escola primária, nós vinhamos a casa almoçar. Tínhamos que fazer. Não era próximo. Era mais ou menos meia hora. Era duro, meia hora de manhã para ir, meia hora para vir a casa almoçar, meia hora para ir novamente e depois meia hora para regressar depois das aulas. Mas fisicamente era... estávamos em forma. É verdade, não é? E tem saudades desse tempo, não tem? Olha, eu não tenho saudades nenhumas de tempo nenhum do meu passado. Eu vivo no presente. Mas recorda. Recordo, como estou agora a recordar consigo. Claro. Mas aprecia todos esses valores de antes e os de agora. Sim, exatamente. São muito diferentes. Muito diferentes. E o que é que gostava no passado? Não vive no passado. Mas gostava de coisas no passado que não se fazem hoje? Pois não. Por exemplo? É verdade. Por exemplo, olha... a maneira como se vestia, como se comia, não, como se convivia. O que eu tenho mais saudades é, até os meus pais falecerem, nós praticamente todos os domingos estávamos lá. Na igreja? A reunião, não, em casa dos meus pais. Na casa dos pais, ok. A minha mãe, até poder, ela fazia sempre a comida. E nós íamos para lá almoçar. Ficava muito triste se alguém não podia. Mas foi esses momentos que eu recordo com saudades. Porque depois deles faleceram, pronto, cada um faz a sua vida, já não era a mesma coisa. Pois, mas nesse ponto de encontro, o que era, de facto, os momentos tão preciosos? Era o facto de a mãezinha fazer uma boa comida, ou era a conversa? Claro, a boa comida, a boa bebida, porque o meu pai sempre teve boa pinga. Fazia em casa? Fazia em casa. O vinho? Sim. O que é que a mãe cozinhava? De tudo. Era bom,
Lembro-me bem cozida à portuguesa, que ela gostava muito de fazer cozida à portuguesa, uns bons torresmos. Onde é que iam comprar? Comprava-se carne. E ela fazia em casa. Na casa dos portugueses? Já haviam portugueses com porta aberta? Sim, já havia. Por exemplo, o primeiro de todos, de onde a minha mãe ia fazer as compras, era o Domingos de Reis, que foi um dos primeiros que abriu, foi o primeiro que abriu. Estava situado aonde? Ele estava situado ali perto de Santa Catarina e... no bairro português? E São Laurent, ali naquela área, que agora está tudo muito mudado, já não existe nada disso, agora é tudo condomínios e coisa. Mas era lá que íamos, ele foi o primeiro. E a mãezinha cozinhava, era boa nos bolos também? Sim, mas era melhor na massa. Massa sovada. Massa sovada. A minha avó que era mais para os bolos, mas pronto, a minha mãe também não tinha assim muito tempo para estar a fazer, mas tínhamos sempre a massa. Ela era boa para fazer renda ou fazer roupa? Era? A minha avó era costureira, em São Miguel, ela fazia roupa para fora. As pessoas vinham ter com ela e pediam-lhe um vestido, umas calças, uma saia, ela era capaz de fazer. Ela até fazia a roupa para o meu avô, camisa e calças, era muito... Fazia quando eu nasci. Não faltava? Não faltava, eu fui como a princesinha que apareceu. Então era a minha tia que vinha para a Ponta Delgada comprar os tecidos. A minha avó dizia a ela, olha, vá ver os manequins em tal loja. Tira-me dele. A minha tia vinha para casa com as informações todas e ela punha a tesoura no coisa, já estava o vestido feito. E a mãezinha era também? Pois a minha mãe era mais parranda. Minha mãe tem coisas maravilhosas do enxoval dela que ela fez. Tem tudo guardado. Precioso. São coisas preciosas. Mais do que ouro. Mas a minha mãe desenvolveu a costura quando veio para cá e trabalhou nas fábricas. Então aí, como éramos 3 raparigas, imagina que não é fácil. Ela fazia também? Ela pôs a fazer, a minha tia também fazia, e às vezes eu via passar os fins de semana à máquina da costura a fazer as roupas. Eu lembro-me, foi incrível. A primeira vez que fomos de férias a São Miguel, aliás, fomos ao continente e a São Miguel, 1971, e a minha mãe vira-se para a minha tia e diz assim, Olga, isto vai custar muito dinheiro, comprar roupas para estas miúdas. 3? E o meu irmão também já tinha nascido nessa altura, porque o meu irmão nasceu cá. E a minha tia diz assim, não te preocupes, vamos arranjar fazenda e vamos pôr a costurar. Olha, levamos tudo novinho, vestidos novos, nas nossas férias, que elas é que fizeram tudo. Então o Sr. Amorim tinha 3 filhos? 3 filhas e um filho. O mais novo foi o menino, foi o rapaz. Até hoje, bem, tenho uma diferença de idade dele de quase 13 anos, porque ele, como costuma, se eu posso dizer, veio um bocadinho fora de tempo, já não estava planeado. Mas a senhora serviu de alguma forma para ser bem útil ao nível de poder dar uma ajuda e ser... Sim, já ajudava com ele, mas pronto, sempre tínhamos gente em casa, era a minha avó, até o meu tio mudava a fralda ao menino, porque ele nunca teve filhos, não é? Eles não tinham filhos. Então, quando aquele menino chegou, aquilo foi como o menino Jesus. Aliás, ele teve quase mesmo nascendo no dia de Natal. Nasceu foi 2 dias depois, no dia 27 de dezembro. Mas foi uma coisa extraordinária a vinda dele, nós ficámos muito, muito satisfeitas. Torna a felicidade na casa. E então, o menino... o meu pai nunca teve distinção. Para ele, ser meninas ou menina era tudo igual. Tudo igual. Sabe perfeitamente que
como eu, que, pronto, os homens normalmente têm assim uma tendênciazinha para ter um filho, não é? Um rapaz. Mas meu pai nunca, e ele dizia, mesmo nós já adultas e o meu irmão presente, ele dizia, olha, gosto muito de ti, que vieste rapaz, mas se tu fosse uma menina também, era a mesma coisa. Exatamente, o trato era igual. O seu pai, então, segundo o que eu conhecia, a nível de conversa ou daquilo que era visto ultimamente, foi fundador da festa do Santo Cristo. Sim. Sim, porque aconteceu que, pronto, a fim de a missão começou em 64, quando realmente tivemos o primeiro edifício, que não sei se sabe onde era, há 100 anos, mas não era aquele que a igreja que temos agora. Era um antigo, exatamente, um antigo ginásio que foi transformado. Que ainda se mantém aquela casa de Santa Cruz, Santa Croix. Onde está? Ele tem um nome, mas aquilo agora é penso que é casa, condomínio, uma residência. Uhum. E aí tivemos até ser vendida e ter tomado a decisão de construir uma nova igreja. Mas já o meu pai já não estava aí, porque o meu pai não estava de acordo com isso. Pronto, acontece que entretanto, o padre Leblanc teve que deixar a missão, a portuguesa, e veio o padre Federico Fatella. Também foi um grande amigo da família. Que era açoriano ou madeirense? Não, continente. Do continente. E foi aí, por volta, não sei, 1965, parece-me que comecei a ouvir as conversas lá em casa entre o meu pai e a minha mãe, sobretudo a minha avó. Ela dizia assim, Senhor Padre, temos que arranjar uma imagem do Senhor Santo Cristo para a nossa igreja. E pronto. E onde foram buscar a imagem? Ao Porto. Foi difícil, muito difícil, porque as casas que escutam as imagens não conheciam aquela imagem. Foi preciso ir várias fotografias, mandadas vir de Ponta Delgada. E do continente? E para ir para a fábrica, não é? Onde faziam as esculturas. E então aí é que esculpiram a imagem pela fotografia. Do Santo Cristo. Santo Cristo. E o Santo Cristo finalmente chegou cá. E quando chegou, o seu pai diz, vamos fazer o Andor. Preparar o Andor? Sim, mas isto teve muito ainda que se lhe diga antes. É? Complicado? Não, foi tudo muito bom. Tudo muito bom. E isso talvez seja a primeira vez que eu estou a contar esta história. É bom nós descobrirmos isso. Nós contamos, nós falávamos sempre nisso, que era uma das conversas que nos animava imenso e que ríamos. Era mesmo muito bom quando a minha mãe começava a contar isso e o meu pai. Porque a imagem chegou, o meu pai foi com o Sr. Padre Fatella à Alfândega buscar a imagem na Quinta-feira Santa, 1966. Penso que calhou no mês de abril de 66. E pronto, veio toda a gente, deixaram lá o caixote na igreja, na antiga igreja, e o meu pai vem para casa, nós chegamos da escola, o meu pai estava tão satisfeito, tão contente, a minha mãe chega do trabalho, também toda a gente, já está cá o Senhor Santo Cristo, já está, vamos fazer a nossa festa. Bom, chega, assim foi, estava toda a gente muito satisfeita, e conta à minha mãe, e o meu pai estava tão satisfeito que Maria de Carmo, estou mesmo muito feliz. E pronto, queria ter assim ser mais íntimo com ela, não é? E a minha mãe dizia assim, Benjamin, isto está perigoso, ainda não está na altura. Porque sabe, naquela altura era muito
disciplinado. A minha mãe nunca teve muitas exigências. Muitas exigências. Ela foi tirar cursos para saber como evitar as gravidezes perante os regulamentos da Igreja Católica. Era muito severo. E ela levava aquilo à risca. Benjamin, não está bom. Não está outro. Deixa da mão. Não vamos pensar nisso. O Senhor Santo Cristo está cá. Ele vai cuidar de tudo. Vai resolver. Tudo. Sim que resolver. Ao fim de 9 meses nasceu o menino. Então a gente tinha um gozo com esta história, que era... Então há coincidências na família. É o filho e é a festa. A festa. A primeira festa foi em que ano? Foi a 15 de maio de 1966. E ele nasceu a 27 de dezembro do mesmo ano. Já viu? E quando vocês estão com aquela ansiedade toda para essa festa, o que é que a mãe disse? Recorda-se, vamos preparar umas roupas bonitas para vocês irem na procissão, não é? Bem, naquela altura... Já se fazia procissão. Pronto, foi a primeira procissão, mas eu tinha 12 anos na altura, em 1966. Eu ainda não tocava, ainda não tinha. E o que é que aconteceu foi o seguinte, estava a aprender, exatamente, e a primeira procissão, porque não tínhamos condições na igreja para fazer uma festa. Que era a igreja, claro. Exatamente. E então o que é que pensaram? O meu pai, com o outro grupo de senhores, que meteram-se todos juntos, não fizeram como uma equipa, e foram pedir licença às autoridades civis para fazer a festa no Parque Jarry. Ok, foi no Parque Jarry. A primeira procissão e missa foi no Parque Jarry. Então, arranjamos com aqueles que tinham uns caminhãozitos e essa coisa toda, pegamos no Senhor Santo Cristo, que já tinha também, houve uma outra pessoa que fez o andor, o primeiro andor, não é? Uma tenda, não? Não, já foi um andor. Sim, mas a tenda não tão elaborado como é o dos. Uma coisa mais simples. Pronto, era o que se podia fazer na altura e com os meios que havia. Deitaram tudo no caminhão. Havia um órgão assim muito velho lá, que tinham uma congregação de freiras, tinha dado lá para a igreja juntamente com os bancos, porque tivemos muita ajuda de congregação de freiras que nos deram muita coisa para equipar a igreja. E então veio o órgão também, e lembro perfeitamente que o meu pai tinha convidado um padre para vir de São Miguel, que naquela altura era um dos melhores oradores, para vir celebrar a missa e fazer o sermão. E ele tocava um bocadinho. Foi ele que ajudou na primeira missa? Foi ele que esteve lá. A minha avó sabia, porque a minha avó cantava já na igreja da freguesia. Ela montou ali um programa com alguns cânticos, não é? Havia umas certas senhoras do tempo dela que já estavam aqui, ela reunia-as todas, iam lá para casa dos meus pais, estavam lá a praticar. Bom, chegou-se o dia da festa, elas a cantarem, e eu estava ali toda muito... Estou marcada ali a ver aquilo tudo, como era tão bonito aquilo tudo. Mas eu gostava de fazer isto, dizia eu gostava de fazer isto. E assim foi. E teve mais vontade para continuar a aprender o piano, não foi? Foi. Dei-me assim aquela empurrão, dei-me um empurrão para ir para a frente. E assim foi. E no segundo ano que fizemos a festa, ainda não estava pronta. Não estava pronto, porque eu só comecei a tocar, já tinha 14 anos, e foi na missa da catequese, das crianças, com as catequistas. Depois foi devagar, montei em 1970 o grupo, que ainda há elementos que fazem parte do passado. Que ainda fazem parte. E a festa do Santo Cristo
foi realizada e Pois foi. permaneceu até aos dias de hoje. Até aos dias de hoje. Os devotos Já. continuam e é uma grande glória fazermos esta festa em Montreal. É 2026, são 60 anos que vamos festejar os 60 anos da existência das festas do Senhor Santo Cristo aqui em Montreal. Quem eram os amigos do seu pai que estavam envolvidos na fundação da meu festa? Deus, isso agora que eu sei que havia que não sou capaz de me lembrar o nome dele. E nós vivemos lado a lado vários anos. Era um senhor do continente que era amicíssimo com o meu pai. E os dois trabalharam imenso para ele hoje já faleceu há vários anos. Mas eu não sou capaz de me lembrar do nome dele. Havia outros, havia como um com o meu pai dava-se muito bem, era o... como é que ele se chamava? Que tinha uma Era loja. dos Açores? Sim, era dos Açores. Ele tinha uma loja de mobílias para bebê e para criança. O Sr. Miranda? Miranda, exatamente. Esse também chegou, estava com o meu pai. E outros? Quantos eram ao todo? Eram muitos? Eles não eram um grupo muito grande, mas eram um grupo unido. Muito unido. Isso é que é importante, não é? Tinha um senhor que era eletricista, que foi ele que fez toda a montagem das decorações para a frente da igreja. Tinha mesmo um talento incrível, cujas decorações duraram imensos anos, algumas até não digo recentemente, mas digamos até o ano 2000, 2005. Depois é que... Porquê que nunca fizeram a decoração do Santo Cristo com flores naturais? Ao lugar de ser essas flores artificiais? Isso foi uma ideia do seu pai? Não. Foi para manter a tradição dos Açores. Porque o andor do Senhor Santo Cristo nos Açores é todo com flores trabalhadas à mão. Artificialmente, mas não, vem de toda a parte do mundo. As melhores e as mais lindas. E foi assim. É certo que aqui nós não temos essa possibilidade de ter essa qualidade, não é? Mas é muito bonito, mas se faz em Montreal. Pronto, as flores já foram mudadas várias vezes e este ano, pela primeira vez, vi que puseram nos 4 cantos do andor naturais. Ok, cada um tem seu gosto, não é? Cada um faz como acha que tem que acha que deve fazer. Mas pronto, mas essa do andor ser flores artificiais é manter a tradição. Aquilo que é nos Açores também. Sim. Olha, o Santo Cristo é a festa religiosa mais antiga que existe no Canadá ao nível dos Açores. Porque o Divino Espírito Santo veio depois. Bem, o Divino Espírito Santo veio em 79. Imagina. Foram 13 anos depois. Pronto, é certo. O seu pai também foi envolvido nessa parte? Não, o meu pai já não estava. O meu pai esteve envolvido até 1978. Foi o último ano que ele, e mesmo na administração da igreja, ele pertencia à administração. Mas depois, sabe como em qualquer outra parte, vêm pessoas novas, com outras ideias, com outros pontos de vista, e meu pai via que não tinha lugar para ele. Olha, mas quando o seu pai deixa, como é que era o comportamento do seu pai? Porque as pessoas, quando se desligam de alguma coisa, não são as mesmas. Alguma coisa as modifica. Acha que sentiu que o seu pai mudou em... Ele não mudou e ele não ficou triste por ter deixado. Ele disse, já não vejo o meu lugar lá,
porque não têm as mesmas maneiras de ver as coisas, mas também não vou criar conflitos com ninguém. E então ele admitiu-se, retirou-se. E quando veio, certo que devia ter-lhe feito algo, e sobretudo quando via alguma coisa que não estava correto e que não seguia a tradição, claro que ele dizia, mas porquê? Vocês têm que seguir a mesma maneira como se faz lá, porquê? Ele dava opinião e chegou a falar muitas vezes com aquele que foi também vários anos presidente, que é da Ribeira Grande, o senhor... antes do Sousa. Não tenho memória nenhuma para nomes. Ele era da Ribeira Grande. Foi um senhor que veio. Antes teve mais um outro, mas não fizeram muitos anos. Foi esse da Ribeira Grande que ficou. Ele ainda vive, mas já está muito velhinho. Ele que ficou vários anos. Depois foi o José de Sousa. Depois foi o Gilberto Silva. E agora é estes, o Roberto da Ribeira Quente. Mas ele não se sentia, como se diz em português, amertume. Sim, amagoado. Amargurado. Amargurado, não. Ele diz, ok, está bem, querem assim, não tem nada a ver já com isso. E eu também sou assim um pouco. Eu quando vejo coisas que não... Eu digo, mas se não querem ouvir, olha, paciência. Porque também tem muitas coisas que eu não concordo. Porque eu vi o meu pai fazer. Eu assisti já a como é que se faz na Ponta Delgada. E aquelas festas, se já está a ser feitas desde 1700, eu acho que é nosso dever manter intacto aquilo que trouxeram de terra agora, longínqua. Só mudar as coisas porque é bonito, eu não acho isso uma razão válida. Olha, e como é que era a festividade do Santo Cristo? Era só a celebração? Era a procissão? Era mais o quê? O que é que era o arraial? O que é que era o arraial? O arraial, pronto, tínhamos a missa campal, porque era tanta gente, não cabia na igreja. Isso é muito bonito. A missa campal, e depois fazíamos a procissão. O meu pai teve que arranjar uma filarmónica italiana. Que ainda não existiam as portuguesas. Porque não existiam as portuguesas. Mandamos vir a partitura do hino de São Miguel, que até o meu tia que foi a encontrar isso, foi falar, ele conhecia o sargento que regia a filarmónica militar em Ponta Delgada, que era o Sr. Mendonça. Sim, João Mendonça. E não só o Sr. Aguiar, que também fez parte. Nos Açores também. Bem, pode, sim. Ele podia ter feito parte, mas quem era o cabeça era o velho, naquela altura? O velho sábio. O velho, exatamente, o Sr. Mendonça. Yeah. E ele que escreveu a partitura, mandou para cá, entregámos à Filarmónica Italiana, e até existir a primeira Filarmónica em 72, penso eu, que foi a Filarmónica Portuguesa de Montreal, que se formou, a Filarmónica Italiana que vinha-nos. E o meu pai, nessa altura, vi que aquilo estava a desenvolver muito, não é? E o que é que ele pensa? Ele pensa de fazer tal e qual como se faz em Ponta Delgada. No sábado à noite, ou da tarde, fazemos a mudança da imagem da igreja de Santa Cruz até a igreja Santo Enfant Jesus na São José. E aí fica da noite de sábado para domingo. E depois volta ao sítio. Lá. Exatamente, depois volta ao sítio onde... E depois fazemos a missa solene em Santo Enfant Jesus, que era uma igreja enorme, onde ela ficava cheia a abarrotar. Não sei se conhece essa igreja, mas linda, é enorme, muito linda.
E então celebrávamos a missa e a procissão voltava novamente pela Saint-Urbain abaixo até a Montreal. E pronto. E depois a Filarmónica fazia o Arraial. Não havia já era conjuntos. A Filarmónica Portuguesa? Já? Não, italiana. Depois não havia conjuntos, não havia naquela altura. E não havia meios para estar a mandar vir artistas daqui e daquela, ok? Porque a ideia do meu pai era fazer a festa, mas fazer de uma maneira económica para que rendesse dinheiro para as despesas da igreja durante o ano, ok? E para desenvolver cada vez mais a missão. E pronto, havia petiscos, havia os termossos, havia essas coisas, cerveja, tinha o bazar. Imagina quem é que ficava fechada no bazar durante 3 dias. Filomena Amorim e irmãs. E a avó atrás a vigiar. Como é que era o bazar? Compunham com muita coisa? Compunha, íamos às poucas lojas, porque as pessoas eram muito generosas naquela altura. Eram muito generosas, tudo o que era para o Senhor Santo Cristo. Havia sempre. O meu pai tinha muito bons contactos, não é? E o meu pai chegava lá, fulano, o que é que tu tens para dar para o Senhor Santo Cristo este ano? Deixa estar, Benjamin, passa por aqui amanhã ou depois e eu vou-te arranjar uns caixotes com coisas. Depois estávamos em casa a rolar os papelinhos, ok? Como faz a Sãozinha, a Sãozinha Pacheco, que ela é muito habilidosa a fazer os rolinhos para dar as rifas. Passávamos depois de fazer os deveres da escola à noite, sentadas diante da televisão, a rolar os papelinhos. E pronto, passámos os primeiros, até mesmo, pronto, tivemos sempre a ajudar, mais as minhas irmãs, até o meu pai deixar, até 78. Até 78. E a senhora envolve-se então na igreja. Como é que foi a sua chegada para hoje estar num coral? Não foi só aí neste coral, foi muita outra coisa, não é? Bom, eu sempre estive ali, como ele disse há bocado, comecei, quando comecei lá aos 14, 15 anos. Quando é que apareceu então, quando é que constituiu o seu coral? O coral, como está hoje, foi a partir de 1970. Éramos pouquinhos, não é? E tinha que idade? Nessa altura já tinha... 20, para aí uns 20 anos, 19, 20 anos. Yeah. E era uma responsabilidade. Sim, mas pronto, eu gostava daquilo, eu depois estava rodeada de pessoal. Ai, meu Deus, talvez tínhamos aí uns 12, 13, nessa altura. Infelizmente, muitos já faleceram, outros já estão doentes. E outros, pronto, tinha gente nova, moças novas. Eu sou de uma família, cada família Macedo, eu tinha 5, elas todas jovenzinhas, mas depois casaram, arranjaram os namorados, casaram, perdi essa gente toda. E como estas, muitas outras, não é? Olha, e esta dedicação é sempre muito intensa e profunda naquilo que faz, mas chega a uma dada altura, a senhora também precisa de se voltar para si e casa, tem a sua família. Sim, não é? Sim. Também houve esse momento. Sim, casei em 1977 e pronto, tive 2 filhas, que é o orgulho da minha vida. Mas a sua filha mais velha continua na música, porque ela está e é uma artista. Sim, e faz parte dela. A Ruth faz parte dela. Aquilo, ela se não canta, faz-lhe falta. É tal e qual como a mais nova, se não dança, faz-lhe falta. Ela ainda ontem foi fazer uma festa. A bailarina.
aquela que está, espera aí, esta que está aqui. Todas as duas começaram com balé, depois a mais nova segui para o baladi. E tem feito uma carreira incrível com isto, tempo parcial, evidentemente, porque, pronto, isto não dá para viver, tem que se ter sempre um outro trabalho. E a senhora é avó também? Sim. Quantos netos tem? Três. Ah, muito bem, que lindo! Uau! São incrível, são mesmo as meninas dos meus olhos. Esta fotografia foi tirada o ano passado, no mês de julho. 3 rapazes? 3 rapazes. Da Ruth? Da Ruth. A outra não tem ninguém. E então, pronto, fomos... É uma bonita recordação. Quis levá-los aos Açores, a São Miguel, para eles verem onde a avó nasceu. Porquê que tomou a decisão de fazer a capa do livro? É um livro que foi específico a isso? Não foi. Aliás, até foi a minha filha mais nova que ofereceu-me isso pelo Natal. Ela fez uma montagem de fotografias. Uma montagem, um livro, muito bem. Pode mostrar à câmara. Muito bonito. Assim. Olha, tem a imagem da bola. A bola. Mais um bocadinho. Mais. Vimos ali a Igreja da Ribeira Grande, não é? A Ribeira Grande, não é? Esta não sei, penso que é de Água de Pau. Água de Pau, ok. Bonito. Bonita recordação. Sim. A minha filha a mais nova tem muito boas ideias para me dar de ofertas. Eu não sei, tenho aqui olha, até apareceu a padaria. A vossa padaria, que está situada na rua? Boa pergunta. É na rua que dá ao convento, ao Santuário da Esperança. Que é a poucos metros. Lisbonense, que se chama agora? A Lisbonense, sempre teve o mesmo nome. Sempre foi? Sempre foi. E essa fotografia é a sua tia? Sim, em frente da... Depois tenho aqui uma da Igreja do Senhor Santo Cristo. Penso que ela pôs aqui. E quando voltou lá a última vez, como é que sentiu São Miguel? Muito diferente? Há muitas coisas... Agora, esta última vez que eu fui... Muito diferente? Bom, a viagem que eu fiz no verão passado com os miúdos e com as minhas filhas, claro que está diferente, que está muito desenvolvido. A última vez que eu tinha estado lá foi em 2008, quando ele veio a Tuna Douro. Fomos fazer vários concertos. Isso é uma vitória. Foi. Não foi? Uma realização. Uma realização, mas que trabalho. Coordenar tudo não é fácil. Não foi fácil, porque tivemos 2 semanas, uma semana no continente e uma semana em São Miguel. Mas pronto, foi uma realização e não só, e uma alegria muito grande, porque eu vi a felicidade no rosto das pessoas do grupo. E até pessoas, porque tinha tanto do continente como dos Açores no grupo, não é? Do continente que nunca tinham visto o Senhor Santo Cristo. O Senhor Santo Cristo e mesmo a ilha. Que vieram para cá completamente encantados. É deles a oportunidade de eles verem algo que nunca tinham visto e de admirar e apreciar o que é a natureza. Olha, e os seus netos, o que é que eles disseram quando lá estiveram? Porque eles estão aqui. Como os rapazes. O que é que disseram? Oh, vovó, c'est beau. Porque eles têm muitos problemas com eles para lhes fazer falar português. Sim, mas aí... falo com eles português, eles respondem-me em francês. Mas isso é uma boa orientação. C'est beau, vovó, c'est beau. Mas sabes, eu quero ir para a praia. Ok, praias não falta a vocês aqui. Pronto, eu penso que sim.
Foi a Dona Beija. Foi a Dona Beija. Tivemos todos lá. Mas o Samuel, que é o de meio, ele é uma criança muito sensível, muito sensível. E um dia estávamos em casa e ele diz-me assim, vovó, tu sabes, tu falas-me que aqui tem o senhor, sabes, o senhor cheio de sangue que temos em Montreal. E tu já me disseste que é aqui, o primeiro está aqui. Tu não queres ir mostrar? Eu disse, filho, claro que queres. Tu queres ir, vamos, esse aí. Eu disse, mas alguém quer vir comigo? Não, estamos cansados, já tínhamos andado o dia todo, não é? Não. Eu disse, ok, eu vou pegar no carro e vou com o miúdo a Ponta Delgada. Pego no miúdo, vou para a Ponta Delgada e acontece que à hora que nós chegamos a Ponta Delgada, era perto das 5 horas da tarde, e das 5 às 6 nós podemos entrar dentro da capelinha do Senhor Santo Cristo e vê-lo mesmo de perto. E eu disse, olha Samuel, nós temos uma sorte incrível, tu vais ver o Senhor mesmo pertinho. Assim foi, entramos, estivemos lá, ele esteve lá a rezar, a ver aquilo tudo. Eu via no rosto dele que ele estava como se transformado e comovido, não é? E eu depois, quando nós saímos de lá, eu disse, então Samuel, o que é que achas? Vó, merci, eu gostei muito. E pronto. Eu disse, mas este miúdo na altura... E mostrou-lhe a casa onde vocês tinham um negócio? Sim. E o que é que ele disse? Mas para que é que vocês foram para o Canadá? E fui-lhes mostrar a casa onde eu nasci, onde os avós nasceram. Olha, a casa do avô, mostrei tudo. Chora-se quando se volta a estar nesse sítio, chora-se muito por dentro, não é? Digamos que é emotivo, não é? A gente sente aquela... mexe connosco, mas ao mesmo tempo sentimos uma sensação de calma, de serenidade, de dizer, bom... Missão cumprida. E aqui está as minhas raízes. Claro que eu não tenho família nenhuma lá. Pessoas que, porque a minha tia estava connosco, conheceram a minha tia. E vinham para mim e olhavam para mim. Mas eu sei quem tu és. Tu és a filha de Benjamin. Pessoas já com 80 e tal anos e mais. E quando a gente tem esse contacto com essas pessoas, ainda mesmo agora, quando eu fui pelo Senhor Santo Cristo, foi incrível. Estávamos à espera de ver passar a procissão. E está este senhor ao meu lado, a falar com outro cavalheiro. Estavam a discutir, e chega a uma certa altura que um vira-se para o outro. A tua freguesia não vale nada, a minha que vale, que vem de Santo António. E vira-se esse senhor e diz assim, o quê? Tu não sabes a minha freguesia, é o Caboclo, é qualquer coisa de especial. E eu olho para ele, eu meti conversa com ele e disse, o senhor é do Caboclo? E ele disse, sim, e tu és a Filomena. E quando ele me diz isso, eu olho nos olhos dele e reconheci-o pelos olhos. E eu disse assim, por acaso, é o Eduino? Sou eu próprio. Tivemos ali um bocado a falar, foi tão bom rever, porque pronto, ele é mais ou menos da minha idade, não é? 1 ano ou 2 mais velho do que eu, e ele ficou sempre nos Açores, e depois eu vim para aqui, nunca mais tive contacto com essas pessoas, à parte de quando ia lá de férias com os meus pais, porque eram muito amigos. Os meus pais os pais desse rapaz eram muito amigos e visitavam-se quando nós íamos lá. Pensa um dia voltar definitivamente? Não é o meu caso. Não.
Estou muito bem aqui. Este é o meu país, adoro São Miguel, adoro Portugal, porque também já viajei no continente, de norte a sul. Já tivemos um apartamento lá no Algarve, que aliás já vendemos, e foi bom porque eu não me vejo. Primeiro, não tinha vida para estar estacionada no mesmo sítio durante 3, 4, 5, 6 meses. Eu gosto muito de viajar, ver outras coisas. Por isso fizemos a decisão de vender. Quando puder, volto a São Miguel, porque adoro o contacto com a natureza e o mar. Adoro. Mas aqui é que é a minha vida. Aqui é que estou bem, aqui é que estou na minha casa, no meu palácio, como eu costumo dizer. É um palácio mesmo. Onde encontro a paz, o sossego, quando não há muitos telefonemas, evidentemente, mas é preciso, faz parte da vida. Estou aqui, já cuidei dos meus pais durante 6 anos, até eles falecerem. Que até deixei a minha casa para ir para a casa deles e estar lá sempre com eles. Agora estou a cuidar da minha tia até o dia que o Senhor decidir que a leva, e depois hei de ver o que é que a vida me traz. Olha, mas esse sentimento de ser portuguesa será eternamente. Claro. Mas como é que a senhora consegue dizer ao fim de tantos anos: eu sou portuguesa, eu sou canadiana, o que é que eu sou? Não tenho problema nenhum com isso. Está tudo muito bem compartilhado. Tudo, não. Não, sinto-me muito, e é uma coisa que eu tento dar aos meus netos, aquela ideia de vocês não são só isto, vocês são um conjunto, vocês são portugueses, origem portuguesa, Açores e continente, e África, porque o meu ex-marido nasceu em África. Vocês, de vosso pai, têm raízes egípcias, grande povo, ok? E tenho muita pena que eles não sabem, não compreendem, sabem algumas palavras em árabe, mas o pai também não, ele também, coitado, pouco fala. E são canadianos, são quebequenses. Isso faz parte de um todo. E somos ricos e mais completos. Com essas tradições todas, dessas culturas. Foi uma grande honra. Muito obrigada de nos acolher no seu conforto. O prazer foi meu. Não pensava que ia falar assim tanto. Veja, olha, as perguntas foram feitas e eu tive que responder. Espero que tivesse gostado de saber um pouco da minha vida, que não é segredo nenhum. Não foi uma vida perfeita, né, feliz, como qualquer outra, com altos e baixos, como todos nós. Mas temos que ter a força e a coragem de seguir sempre à frente. Obrigada por nos acolher. Agradeço muito.
partes, meu irmão, para longe do teu país, ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança passados lá no cantinho. Lá vai, já lá vai o imigrante, com os filhos pela mão, de olhos rachos de lágrimas. Lá vai, já lá vai o imigrante. Lá vai para terras tão distantes. Lá vai, já lá vai o imigrante. Como poder sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão, recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de ajuda espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus
nada é impossível. Nós, portugueses, somos de abraço. É o nosso cartão de visita. Antes de trocar nomes, já estamos a trocar abraços. Quando alguém nos dá a mão, nós queremos logo o corpo todo. Abraçamos quem vem, abraçamos quem vai, abraçamos quem vai e volta. Como companhia de bandeira, abraçamos todas as bandeiras e abraçamos todas as línguas. Calma, não nesse sentido. Oui, parlare un poquito de tu. Abraçamos um futuro melhor, um passo de cada vez. De norte a sul e com tantas costas para abraçar, os nossos abraços são calorosos, às vezes demasiado. E é com esse espírito que abraçamos este mundo e o outro. Abraçamos la viande rose, o dolce fare niente, o salam aleikum e o show de bola. Abraçamos o jantar com pauzinhos, o chá das 5 e o almoço com as mãos. Venham de lá esses ossos. O abraço está para nós como desenhar mesas bonitas está para os suecos, que são ainda mais bonitas quando lá aterram petiscos portugueses. Aqui ou acolá abraçamos o desconhecido, aqueles que acabamos de conhecer e aquele português que encontramos sempre pelo caminho. Português? Seja o abraço 1 a 1, ou o abraço de grupo, o abraço tímido ou o abraço atrevido. Somos portugueses, somos de abraço. Sempre prontos a abraçar a próxima viagem. TAP, abraço ao mundo.